com vocês uma palavra que está no meu coração. Livro de Mateus, abre a tua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quero estar lendo com vocês, depois estaremos orando. E eu sei que Jesus tem milagres, tem bênçãos para realizar na nossa vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Fique conectado aí, irmão. Não desconecte do céu, porque é de lá que vai vir o que você precisa. Tem resposta, irmãos, que Deus vai usar alguém. Tem resposta que Deus vai usar alguém aqui na terra para trazer para você. Outra, Deus vai falar com você, vai trazer. Então tem vários. Então a gente precisa andar. Se você está sempre tá em busca de algo de Deus, algo do céu, você precisa andar alinhado com o céu. Alinhado com o céu. Agora, se você só busca as coisas terrenas, aí você tem que andar alinhado com a terra, porque é da terra que vai vir. E você sabe que o que é da terra vai trazer frustração, não, nem sempre vai dar certo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, eu quero pensar com vocês essa palavra, que está no meu coração, e o tema dessa palavra que eu quero colocar hoje é aprendendo a lidar com tempestades. Alguém já teve alguma tempestade na sua vida? Será que fui só eu já que tem tempestade? Alguém mais teve? E essas tempestades, irmãos, elas são tão danadas, que elas chegam repentinas na nossa vida. E uma tempestade sempre leva algo embora, sempre faz você perder alguma coisa, sempre te causa um prejuízo, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele na área emocional, seja ele espiritual, em qualquer área. Toda tempestade, ela traz prejuízo. E eu não sei se você já viveu alguma tempestade, ou você está vivendo, ou você vai viver. Se você não viveu, se você não está vivendo, eu tenho uma notícia não tão boa para você, para dizer para você que tu vai passar por tempestade. Amém? Mas acredito que todo ser vivente aqui nesta terra já passou por alguma. E a pergunta que eu quero deixar para você, antes de eu começar a ler o texto aqui, é como você tem lidado com as suas tempestades? Como que você está lidando com elas? Como que as tempestades estão te levando para qualquer lugar, estão batendo, é como a onda do mar que bate aqui, leva para lá, ou você sabe lidar com tempestade? A gente precisa aprender a lidar com as tempestades da vida, seja elas nas finanças, seja ela na área sentimental, seja ela na área financeira, seja na área espiritual. Você precisa aprender a buscar, a ficar. Não vou dizer você está no controle, porque na verdade no controle a gente nunca consegue estar. Deixar Jesus no controle, mas a gente seguir as direções dele. Amém? Olha o que diz aqui Mateus 14, 22, diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali sozinho, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Interessante, o último versículo fala que quando subiram no barco, a tempestade cessou, acalmou o vento. Eu quero tirar algumas lições daqui para pensar com vocês. Eu quero que você me dê um pouco da sua atenção nessa noite. Quero tirar algumas lições dessa palavra, segundo o que Deus tem trazido ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, e assim como
foi bom para mim, assim como eu fui pregado nesta palavra, eu sei que você também vai ser pregado, amém? Você vai receber algo para edificar a tua vida, através dessa palavra nessa noite. A primeira lição que eu quero pontuar aqui, irmãos, é que Jesus nos deixa sozinho nas tempestades por alguma razão. Por alguma razão Ele nos deixa sozinho em algumas tempestades da vida. Jesus enviou seus discípulos sozinho para o outro lado, por algum motivo, por alguma razão. No versículo 22 diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto Ele despedia a multidão. Não era mais fácil Jesus estar junto ali com eles, assim, fica aqui, ajuda a despedir o povo aqui, e para que eles terminamos mais rápido, e aí então, cada um vai para a sua casa, e a gente vai todo mundo junto para o outro lado. Ou depois a gente vai junto para a oração, e depois a gente vai junto lá para o outro lado, para o destino o qual nós queremos chegar. Mas aqui Jesus faz todo o contrário. Jesus, ele encerra ali uma grande reunião, tinha uma grande multidão, e aí então ele diz assim, pessoal, agora reuniu os discípulos assim, pegue o barco de vocês, entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Veja que Jesus ficou sozinho, não era de costume, eles andavam sempre juntos. Eles andavam, os 12 e mais o Senhor Jesus, andavam sempre juntos, e agora Jesus resolve se separar deles. Você observa o detalhe na mensagem, senão não adianta a gente só ler e não entender, prestar atenção. Eu quero trazer alguns detalhes aqui, que talvez você já leu essa mensagem, muitas vezes não parou nos detalhes. Então aqui a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele deixa os discípulos sozinhos, por alguma razão. Quero perguntar para você, não precisa você responder para mim, você vai ser sincero para você. Você já não se sentiu sozinho no meio de alguma tempestade da vida? Sim ou não? Sim. Aí você ora, você clama, você pede socorro, e parece que Deus não está nem aí para você. Você ora, você chora, você jejuma, você lê a Bíblia, e você faz tudo o que precisa ser feito, tudo o que ensinaram. Você fazer tudo direitinho, né? Porque às vezes tem algumas religiões, né, irmãos, que é doideira, mas ensina, dá um manualzinho de como você seguir o passo. Você faz isso e Deus vai funcionar. Você anda com esse tipo de roupa e daí Deus vai te abençoar. Você ora tantas vezes na semana e aí vai dar certo. Aí você jejuma tantos dias no mês, na semana, e aí você vai ser próspero. Aí você devolve os seus dízimos, dá suas ofertas, dá esmola para os pobres, você faz tudo bonitinho, e aí então você vai ser salvo. Você já viu alguém ensinando assim? Dá um modelinho, dá um script ali certinho para a pessoa, e a pessoa vai seguindo esses passos, vai seguindo o manualzinho, mas chega um ponto na vida que aquele manual, você começa assim, mas eu fiz tudo que está no manual. Esse troço não anda, parece que ainda tem alguma coisa pendente, não está dando certo, minha vida está enrolada, estou uma bagunça. Pois é, às vezes acontece isso na nossa vida. Mas aí quando Jesus chega na nossa vida, ele vira do avesso, ele sai do controle. E aqui então Jesus, ele faz algo diferente, ele deixou ele sozinho. Deixou ele sozinho, e Jesus muitas vezes nos deixa sozinho nas tempestades por alguma razão. Você precisa aprender isso. O primeiro ponto que eu quero que você aprenda, ele te deixa sozinho por alguma razão. Por alguma razão. Eu não sei se você que é pai, você que é mãe, algum momento na tua vida, você deixou o teu filho fazer sozinho alguma tarefa. E você sabe que às vezes ele vai fazer mal feito, você vai ter que ir lá e fazer tudo de novo, mas é uma forma de você ensinar o teu filho, de você incentivá-lo, ele a fazer também. E é por isso que Deus, ele nos deixa sozinho nas tempestades por alguma razão. Porque deixa eu falar isso para você, gente. Tudo, pensa em tudo, de uma forma geral, tudo que você precisa para você viver aqui na terra, uma vida saudável, uma vida com dignidade, não está aqui fora, está tudo dentro de você. Tudo que você precisa, existe aí o dispositivo dentro de você, dentro de nós, você tem tudo que você precisa para ser quem Deus chamou você para ser.
A gente fica buscando aqui fora tudo que a gente quer, busca aqui, busca ali, busca nesse modelo, busca naquele outro modelo, busca dessa forma, busca da outra, e a gente não encontra. Por que a gente não encontra? Porque tudo que nós precisamos está aqui. Por isso que eu digo que a gente precisa fazer uma viagem para dentro da gente, irmão. Fazer uma viagem interna para você se conhecer, você olhar para, mudar o teu olhar, parar de olhar para fora e começar a olhar para você. Você já ficou desanimado na tua vida porque alguém te desprezou? Só que antes de alguém te desprezar, você já se desprezou primeiro. Porque quando você se conhece, você olhou para dentro e sabe quem você é, você conhece a sua identidade, o que está aqui fora não vai importar mais, o que importa é o que está aqui dentro, amém? Então esse autoconhecimento, essa busca, e Deus Ele quer que você se conheça. Então Jesus Ele nos deixa sozinhos na tempestade por alguma razão. Eu quero deduzir aqui, irmãos, que talvez, não é certeza, não é uma coisa que não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar. Talvez fosse para mostrar para alguns daqueles homens que estavam ali, que as habilidades e experiências que eles tinham não eram suficientes. Porque ali tinha homens que sabiam remar muito bem. No caso de Pedro, acho que Pedro, Tiago e João eram pescadores, né? Me ajuda, pastor Dona, é isso, né? Acho que os três, tinha mais algum talvez que conhecia um pouquinho da pescaria, mas esses homens eram hábeis, eram pessoas que tinham muitas habilidades, que tinham muita capacidade, que sabiam lidar com tempestade. Então eles tinham uma bagagem muito grande, tinham um conhecimento muito grande. Eles tinham estratégia, sabiam como lidar, sabiam como remar no meio da tempestade, eles tinham experiência. Eu quero acreditar, irmãos, que aqui Jesus queria tirar eles do controle. Jesus queria tirar eles do controle, sabe por quê? Muitas vezes as tempestades chegam na nossa vida e a gente usa toda a nossa capacidade. A gente usa tudo que está no manual, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ensinou, irmão, e ainda continuamos com problema. Por quê? Porque Jesus quer dizer assim: filho, acorda, filha, acorda. As tuas habilidades, as tuas estratégias, tudo isso é interessante, mas tem momentos na tua vida que você vai ter que depender só da minha palavra. Só da minha palavra. Não é a tua capacidade, não é a minha capacidade, não é as nossas habilidades que vai garantir que nós vamos chegar no lugar que Jesus quer que nos chegue. Então mesmo que você tenha habilidades, capacidades, inteligência, seja uma pessoa muito sábia, muito conhecedora da palavra, uma pessoa de muita oração, de muito jejum, tudo isso é válido, mas não confie nisso, irmão. Não confia. Tem gente que, cara, eu já vi isso, porque a pessoa jejuou o mês inteiro, ele foi expulsar um demônio, o demônio não saiu, passou vergonha, porque ele foi expulsar o demônio confiando no quê? No jejum. Mas eu jejuei, eu fiz a campanha do jejum, eu fiz a campanha disso, campanha daquilo, e o demônio não obedeceu. Pois é, porque você foi no nome do jejum, não foi no nome de Jesus. Foi no nome da tua consagração, da tua santidade, e não foi no nome da santidade do Altíssimo. Deixa Ele controlar a tua vida, deixa Ele guiar os teus passos, deixa Ele assumir o controle desse barco, e você vai chegar do outro lado. Está comigo? Amém? Então eu quero entender que Jesus assim, eu quero deixar ele sozinho, a tempestade vai vir, e eu quero que eles aprendam a confiar, não no braço, na mão forte deles, não nas habilidades dele. Eles precisam aprender a confiar, porque às vezes a gente aprende muito, irmãos, confiar na gente. Eu faz mais de 30 anos que prego, irmão, e toda vez que eu vou subir aqui em cima, me dá uma tremedeira nas pernas, me dá um frio na barriga, me dá uma preocupação. Eu estudei essa palavra o dia todo hoje, desde de manhã, das 8 da manhã até a tarde, e meu Deus, mas será que eu vou conseguir falar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ministrar o que o Senhor quer que ministre? Mas quando chega aqui, irmão, o Senhor começa a derramar coisas diferentes, porque não é a gente, quando não é você que tem que largar o controle, irmão. Diga para o seu irmão, larga o controle da tua vida, larga o controle do teu barco, por um instante só. Deixa Jesus conduzir, deixa Jesus assumir o controle nessa tempestade da tua vida. Talvez é você que está querendo resolver o seu problema, do teu jeito, do teu modo.
Eu falei outro dia aqui que existe o tempo e o modo de Deus fazer a nossa vida. Outra lição que eu aprendo aqui, gente, com essa palavra, que as tempestades sempre aparecem. Tempestades na nossa vida sempre vão aparecer. As tempestades, irmãos, não vão deixar de aparecer só porque nós estamos no caminho certo. Pergunto para vocês, os discípulos aqui estavam como Jonas, fugindo da direção? Não. Aí você analisa a tempestade que veio para Jonas, é porque ele estava fugindo da presença de Deus. Aí veio a tempestade, Deus barrou no caminho para que ele pegasse o caminho de volta, lá para Nínive. Mas aqui não. Aqui os discípulos estavam indo para a direção certa. Estavam indo para a direção, para o outro lado, o lugar aonde Jesus queria que eles estivessem. E mesmo assim a tempestade veio. Então o que eu aprendo? Qual a lição que eu aprendo com isso? Que mesmo você estando no caminho certo, mesmo você estando na direção certa, as tempestades vão aparecer da mesma forma na tua vida. Aí a gente pergunta assim, mas então para que serve? Para que me adianta eu orar? Para que me adianta eu jejuar? Para que me adianta eu fazer isso, fazer aquilo? Pois é, aí que está a diferença. Que quando você está fazendo essas coisas espirituais, buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, se especializando na palavra, buscando conhecimento e por aí vai, você vai saber como lidar naquela hora, você vai ter uma direção naquela hora. Aí o versículo 24 diz assim, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento contrário, irmãos, não era um vento a favor. Podia ser uma tempestade, irmão, podia ser uma tempestade que soprasse, mas a favor deles. E a tempestade a favor levaria eles para o destino deles mais rápido. E eles não precisar remar, porque o vento ia levar eles para o lugar que eles precisavam estar. Só que não. Aqui a tempestade o vento era contrário. E é uma desgraça, irmão, o vento contrário. É muito ruim. É muito ruim o vento contrário. Você faz força para ir e ele te puxa para trás. Você dá 2 passos para frente e o vento te joga mais 1 para trás. E você vai, e aí vai. E a pessoa não consegue não consegue se locomover e não consegue chegar ao seu destino. Quem sabe nessa noite eu falo com pessoas que estão vivendo uma fase na vida que o vento é o contrário. O vento está sendo o contrário e você não consegue fluir nos teus propósitos. Não consegue fluir no teu ministério, não consegue fluir financeiramente, a tua empresa não vai, os teus negócios não vai, teu casamento está frustrado, tua vida espiritual está frustrada, e você não consegue ir, porque o vento é contrário. O vento está soprando muito forte, e você vê outras pessoas indo e passando por você, porque o vento é a favor, e você está ali, e não vai. Mas nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Jesus vai chegar e vai acalmar essa tempestade. Você crê nisso? Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que para chegar no lugar que Jesus quer que nós chegue, que nós esteja, nós vamos precisar passar pelas tempestades. Jesus tinha dado uma ordem para eles assim, pegue o barco e vão para o outro lado do mar. O lugar que era para eles estar onde que era? No outro lado. Então eles tinham um destino, eles estavam no destino certo, a tempestade tentou parar eles no caminho. E isso já era ali, irmãos, e por volta de quase 4 horas da manhã, madrugada, do entardecer, agora estavam no meio do mar. Estavam no meio do mar, açoitados por uma grande tempestade. O que eu aprendo aqui? Que muitas vezes, irmão, Jesus deixa você chegar lá no meio, onde não tem mais volta. A Bíblia relata bem claro que eles estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estar no meio do mar significava o quê? A mesma distância para ir para frente era a mesma distância para voltar. Irmão, o que eu aprendo com isso? O que Jesus ministra no meu coração com essa palavra? Que muitas vezes, irmãos, Jesus vai te colocar no lugar, no meio, que não tem mais como voltar para trás. Diga para o seu irmão, não tem mais como voltar para trás. Não tem como mais você voltar no mundo. Você que já entregou tua vida a Jesus, irmão, desculpa aí, cara, não tem mais volta. Não tem mais volta. Para mim, não tem mais volta.
Eu tentei voltar. Eu tentei fazer outras coisas, tentei parar, tentei desistir do meu propósito e da minha missão, mas não deu certo. Tudo que eu fazia, a mão dava errado. Trabalhava que nem um condenado. Nunca me esqueço, irmão, uma das vezes que eu tinha entregado a igreja, uma igreja que eu cuidei aqui perto de Cascavel, na região de Cascavel, e a gente voltou lá para a cidade da região ali de Chapecó, Santa Catarina, e eu arrumei um serviço numa empresa, trabalhava das 11 da manhã às 6 da manhã, de madrugada. Eu estava trabalhando dentro dessa empresa, e eu trabalhando, sofrendo, que nem um condenado, que era um serviço bem bruto, bem difícil, não tinha muito estudo, então quem não tem muito estudo vai sobrar o serviço mais bruto. E eu, desobediente, da ordem do Senhor, me lembro que eu estava trepado numa altura, sei lá, uns 3, 4 metros de altura, trabalhando todo molhado, de madrugada, e numa daquelas, assim, sabe, aquela voz que vem diretamente, lá do trono, disse assim: eu te capacitei, eu te chamei, não foi para você fazer o que você está fazendo, é para você cuidar de pessoas. Sabe o que eu fiz, irmão, depois daquilo ali? Eu desci dali, fui para casa desanimado, disse assim, não queria nem voltar mais a trabalhar. No outro dia, procurei o pastor, o qual estava congregando na igreja, e disse assim, ó, liga lá para a sede, e me ajuda, porque eu quero voltar, eu quero voltar a cuidar de gente de novo. Eu disse assim, porque não dá mais, tudo que nós fazia, tudo que nós ganhava, parece colocar num saco furado, parecia colocar o dinheiro, o salário no bolso furado, irmão, não parecia nada, não conseguia nada, não conseguia absolutamente nada, faltava quase tudo, porque estava na função errada, estava no lugar errado, o vento era contrário, mas esse vento era contrário por quê? Porque eu estava na direção errada. Aqui no caso dos discípulos, o vento era contrário, porque Jesus deixou eles sozinhos por uma razão, porque Jesus queria prepará-los. Então você precisa aprender a discernir, que se essa tempestade está sendo o contrário, porque você está sendo persistente, ou você está sendo teimoso. Desculpa eu ser direto aqui, porque às vezes a pessoa confunde a teimosia com persistência, e são parecidos, né? É muito parecido, a teimosia, a pessoa teimosa e a pessoa persistente. Então tem que ser persistente, irmão, não teimoso. Se você vê que o vento está sendo contrário e as coisas não vai, porque o Espírito Santo, a gente entende, irmão. O Espírito Santo fala lá dentro. O Espírito Santo ele não fala nas tuas emoções, não fala na tua alma, ele fala no teu espírito, e você entende muito bem, lá dentro do teu coração, lá aquela vozinha que fala lá dentro, que alguns chamam de consciência, né? Quando coloca a cabeça no travesseiro, a consciência está pesada, e a consciência, pois é, essa vozinha da consciência, muitas vezes é a voz do Espírito que está falando, amém? Aprende a discernir, se você está sendo persistente, está sendo uma pessoa teimosa, está sendo teimoso e assim, diga assim, eu desisto dessa teimosia, eu paro, eu desisto desse projeto, eu desisto, se precisar, Deus, fecha essa porta. Eu já orei assim, irmão, no começo, quando eu orei, eu já falei isso aqui, aprenda a orar, aprenda a fazer essa oração, Deus, se esta porta aqui não foi o Senhor que abriu, feche. Dá um medo, gente, se você vai fazer essa oração, se prepare, porque muita coisa vai fechar, muita coisa vai desconectar de você, muita porta vai se fechar na tua cara, você vai começar a ouvir muitos nãos, aí você vai se assustar, foi o meu caso, aí me assustei, aí um dia eu estava orando, disse assim, Deus, mas por que está acontecendo isso? Do nada, o Senhor me fez eu lembrar, e você não orou para mim fechar as portas, que não fui eu que abri, estou fazendo isso, eu ouvi tua oração, estou fechando as portas, mas só que daí, irmãos, às vezes não é muitas portas que vai te trazer muitos resultados, é você andar pela porta que foi o Senhor que abriu, você está seguindo a direção dEle, às vezes é um passo de cada vez, é o outro de cada vez, mas você sabe, você tem paz no teu espírito, amém? Você pode glorificar a Jesus? Outra lição, irmão, que eu aprendo aqui com essa palavra, é que Jesus, irmãos, Ele sempre vai aparecer no meio da tempestade, por mais grande que ela seja. Aí no 25 diz assim, ó, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar.
Por mais grande que seja a tempestade, por mais assustadora que ela seja, por mais que você esteja sozinho na tempestade, por mais que esteja tão difícil, Jesus, ele sempre aparece no meio da tempestade. Sempre. Ele não vai te deixar sozinho para sempre. Ele te deixou sozinho por uma razão. E qual que é essa razão? Eu não sei. Quem vai ter que descobrir é você. Foi para te preparar, foi para te modelar, foi para te tratar com você, foi para te preparar para uma grande missão. Agora você imagina, irmão, Jesus te mandar você para uma missão, ou mandar eu para uma missão. A gente não gosta de sofrer. Sabe, irmão, deixa eu só aproveitar isso aqui e falar um pouquinho, porque também faz parte da palavra, né? Eu tinha muito medo, irmão, de passar necessidade. Quando a gente se casou, eu tinha no meu coração, essa missão já estava ardendo aqui, desde quando eu entreguei minha vida a Jesus, de pastorear, de cuidar de pessoas. Só que eu tinha muito medo, irmão, de passar necessidade. Eu trabalhava numa empresa, ganhava lá um salário razoável, na época, e não faltava nada. Trabalhava no supermercado. Então ali, todo mês eu fazia compra, então o dono do mercado era muito gente boa, e mandava pegar as coisas, muitas coisas ganhava, então tinha fartura em casa. Aí eu via os pastores às vezes pregando e falando, e contando o testemunho das necessidades que passava, de tudo isso, e eu dizia assim, meu Deus, eu quero ir para a tua obra, mas eu não quero passar necessidade. Adivinha qual a primeira parte que Deus nos provou? Pergunta para mim, para você ver. Foi nessa parte financeira. Primeira parte que Deus nos provou, e eu sei que foi Deus que provou, não foi o diabo não, só que daí a gente não tinha entendimento, a gente orava expulsando os demônios, demônio da miséria, demônio disso, e não era demônio, irmão, era Deus me preparando, Deus me provando, até que um dia eu acordei, acorda para a vida. É porque eu tinha medo de passar fome, passar necessidade financeira, de faltar as coisas em casa, chegar, abrir a geladeira, não ter o que comer. Pois é, e Deus provou a gente ali. Agora está chegando o Natal. Nós tivemos um Natal com a pastora Rose. Não sei se já tinha o Felipe, já tinha, acho, né? O Felipe era bem bebezinho. O Felipe não passou fome, porque ele mamava, né? A Rose estava magrinha, mas tinha o mamar para ele, né? Sabe o que a gente tinha para comer no Natal, irmão? Por isso que eu gosto muito de feijão, irmão. Só o feijão. Aí quando chegou, passamos o dia inteiro, irmão, um olhando para a cara do outro, e não tinha nada. Não tinha o que fazer. A Rose chorava, eu ficava chorando, ficava bravo também, ficava murmurando, reclamando, e nervoso com Deus, porque é isso, porque é aquilo, e xingando, e pensando mal do meu pai, porque se meu pai tivesse cuidado de mim, tinha feito isso, eu não estava nessa vida, e achando um culpado. Aí quando chegou a noite, irmão, sabe o que aconteceu? Uma irmã trouxe os restos mortais de um boizinho lá, que de um almoço que tinha sobrado lá, e deu uns pedaços de carne para nós, alguma coisa. A gente olhou e disse assim, pois é, não tem outro jeito, é resto, mas vamos ter que comer esse restinho. Era Deus me castigando? Não. Era Deus me ensinando uma lição. Irmão, toda a tempestade que você passar, seja ela no seu casamento, financeiro, espiritual, toda a tempestade tem uma razão. Se não for, não é desobediência, não está passando a tempestade por desobediência, tem aquela que é por desobediência, que a gente passa, mas quando você está fazendo, está seguindo a direção que Jesus está te mandando, que aqui o caso dos discípulos estava na direção certa, mas a tempestade chegou, do mesmo jeito. Então, tire proveito dessa tempestade. Olhe, diga assim, peraí, tem alguma coisa que Deus está querendo me ensinar, e eu preciso aprender esta lição. E depois de muitos anos a gente aprendeu a lição, disse assim, agora sim, agora a gente está preparado. Agora a gente está pronto, agora a gente entendeu o porquê que a gente passou por tanta coisa lá atrás, porque agora eu sei como lidar com isso, a gente tem aprendido a lidar com isso, e tem cuidado de pessoas dessa forma, e por aí vai, irmão. Tudo que você passar na tua vida, existe um propósito. Para acelerar aqui, para me encerrar, outra lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que as tempestades, elas mexem com as nossas emoções. Você sabia disso? Que a tempestade, irmão, toda a tempestade que aparecer na tua vida, ela mexe com as nossas emoções. Por que mexe com as nossas emoções? Olha aqui, ó, os discípulos estavam tão focados
na tempestade que não perceberam, não reconheceram a voz de Jesus. Olha o versículo 26, diz assim, ó: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. A voz de Jesus, irmãos, era para eles conhecer de longe, porque eles já caminhavam com Jesus um bom tempo. Eu acredito aqui, irmãos, que cada um que caminha comigo aqui um bom tempo, se estiver no meio de uma multidão de gente, mesmo que eu não enxergue a pessoa, mas a pessoa me chamar, falar o meu nome, eu falar, ali eu vou conhecer pela voz. Agora se imagina os homens aqui, ó, eles deviam conhecer a voz de Jesus. Mas por quê? Porque a tempestade, irmãos, trouxe um desequilíbrio emocional. Quando você está no meio de uma tempestade, irmãos, muitas vezes, você não vai nem reconhecer a voz de Jesus. Se você estiver focado na tempestade, foi o caso dos discípulos aqui, eles estavam tão focados na tempestade, apavorados, estavam tão em pânico, que eles não reconheceram a voz de Jesus. Sabe, muitas vezes a gente está tão focado nos problemas que a gente está vivendo, e como resolver o problema, às vezes num culto como esse aqui, você está pensando como resolver o problema amanhã, como que vai ser, como que vai ser depois de amanhã, como que vai ser o final de ano, como que vai ser o ano que vem, e você está tão focado nos teus problemas, que você não está escutando Jesus dizer assim: filho, escuta que eu estou aqui para te dar uma direção, estou aqui falando com você, é com você que eu estou falando, estou te dando uma direção, eu quero acalmar o teu coração, acalma o teu coração, ei, Jesus ele diz assim, ó, acalmem, estou aqui, tenham ânimo, fiquem tranquilos que eu estou chegando. Mas o que eles pensaram? Olharam e disseram assim: é um fantasma. E ficaram com medo, já estava a tempestade assustando, agora vem mais um fantasma, caminhando por cima das águas. Sabe, irmãos, às vezes Jesus aparece na nossa vida, e você pensa que é um fantasma, por quê? Você pensa que não é Jesus que está falando, porque você está tão focado no teu problema, na tua dor, na tua ferida, na tua necessidade, que você não percebe Deus falando. Aí você vem para um culto como esse, às vezes Deus já falou com você 1 milhão de vezes já, e você vem para um culto como esse assim: Deus fala comigo, Deus, eu quero ouvir a tua voz, e o Senhor já está falando com você faz dias, porque você está focado na tua dor, está focado na tua tempestade. Não, desfoca um pouquinho, e foque na voz daquele que está te chamando. Amém? Outra lição, irmão, é que no meio das tempestades que se manifestam os corajosos. É no meio das tempestades que se manifestam as pessoas corajosas. Olha o versículo 28, diz assim, ó: e respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. São os dias de tempestades que você vai descobrir quem realmente está no barco com você. Não é no dia da calmaria, irmão, que você vai saber quem são os corajosos. É no dia da tempestade. E aqui, irmãos, a tempestade revelou quem era quem no barco. Estava toda aquela tribulação, imagina, vento soprando daqui, água entrando do barco. Eu quero crer que alguns remavam, outros tiravam água do barco, e estava aquela tribulação toda. Aí o fantasma aparece para eles, que parece ser um fantasma, mas era Jesus, que eles não reconheceram. E agora, estava aquela tribulação toda. Aí então se revela quem? Se revela Pedro, se manifesta um homem corajoso. E esse corajoso se levanta e diz assim: ei, se é realmente o Senhor que está vindo aí, me permita que eu vá sobre as águas ao teu encontro. Aí Jesus diz assim: vem. Irmão, a tempestade, ela é ruim, mas se você souber tirar proveito dela, ela vai te dar uma lição muito boa. Vai te dar muito boa, uma lição, vai te dar uma preparação, vai te dar um ensinamento. Aqui se revelou quem? Pedro, o cara corajoso. Os outros ficaram apavorados com medo, e Pedro disse assim, teve a ousadia. Ele disse assim: já está ruim aqui dentro, o negócio já está feio, então eu preciso tirar a prova, eu preciso saber se é realmente o Senhor. Ele teve a ousadia de dizer: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Então é nos dias de tempestade que você vai saber, porque às vezes os dias de calmaria, você olha assim, nossa, está todo mundo crente, né? Todo mundo está feliz com Jesus, as igrejas estão cheias, as igrejas estão crescendo, meu Deus, está uma maravilha, todo mundo está crente verdadeiramente. Pois é, e quando chegam os dias de tempestade,
Aí que você vai ver quem é aquele que tem coragem. Aquele que tem coragem de colocar o pé na água para andar. Aquele que tem coragem de correr risco. A caminhada com Jesus, gente, é uma caminhada de risco. Então a gente precisa aprender essas lições. Essas lições que é na tempestade. Então por que Jesus nos deixa sozinhos na tempestade? Para nos preparar, para nos encorajar. E outra lição que a gente aprende é que nas tempestades que surgem novas oportunidades. Novas oportunidades de você ter novas experiências. Porque aqui para os outros foi um problema, para Pedro não. Versículo 29 diz assim, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Por causa da tempestade, Pedro memorizou, deixou um memorial na sua história, que depois de 2000 anos, ainda nós falamos desse episódio. Ele fez o que nunca nenhum homem fez. Eu acredito assim, eu sempre conjecturo quando eu leio essa palavra e penso. Depois, na idade final de Pedro, velhinho, né? A Bíblia não fala isso, mas eu que estou conjecturando, ele tinha história para contar. Quem sabe ele podia pegar os seus netinhos e lá na beira da praia dizer assim, o vovô um dia caminhou por cima dessas águas aqui. Um dia o vovô correu, andou por cima das águas aqui, foi encontrar Jesus lá no meio. Talvez na história que ele afundou ele não contava, não sei, né, mas não tem problema você contar a tua história que você afundou, irmão. Não tem problema nenhum nisso, tá? A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a errar e se sentir bem com nossos erros, não se sentir mal. Pastor, mas como assim? Eu preciso de Jesus, irmãos, não é porque eu não... Por que você precisa de Jesus? Porque você erra. Se a gente não conseguisse fazer tudo sozinho, a gente não precisava de Jesus. Aí não tinha necessidade de Jesus vir morrer na cruz por nós. Não, pare de se culpar com teus erros. Você já tem culpa demais na tua vida. As pessoas já te culparam, já te rotularam de muitos rótulos, já tem muito rótulo em você. Agora você vai ficar se colocando rótulo por causa dos teus erros? Não, arranque esses rótulos e diga assim, não, eu sou livre. Talvez o que te afunda, o que está te afundando não é os rótulos que os outros estão colocando em você, mas é os rótulos que você mesmo está colocando em você. Pedro, ele afundou, ele foi caminhar com Jesus, em direção a Jesus, você já sabe o resultado. Ele caminhou, andou um pouco, e de repente ele começou a fazer o quê? Afundar. Ele começou a afundar. Aí Jesus assim para ele, homem de pouca fé, por que tu duvidaste? E qual a origem da dúvida de Pedro? Qual que é a origem? Existe uma origem. A dúvida algo que aconteceu, um episódio que aconteceu, mas existe uma origem. E qual que é a origem? Ele começou a olhar para as ondas, ele começou a sentir o vento forte e ele teve medo. E aí então o que acontece? Ele perde o foco. O foco dele foi para onde? Foi para as ondas, foi para o vento, e saiu o foco de Jesus. E toda vez que nós desfocarmos em Jesus, nós vamos afundar. Ou você vai afundar financeiramente, espiritualmente ou emocionalmente, em alguma área da nossa vida a gente vai afundar. Se você tirar o foco de Jesus, você vai afundar. Se você começar a procurar defeito nisso, naquilo, onde for, aqui e ali, você vai afundar, porque o teu foco não está sendo Cristo. Então o que afundou Pedro? E Pedro entrou para o barco, a Bíblia diz que entraram junto com Jesus, Jesus estendeu a mão para ele, colocou ele de volta no barco e a tempestade acalmou. 4, 5 dias depois, passou alguns dias e Pedro estava lá de novo, animadão e dando a cara a tapa. A tempestade, a queda dele, aquela vergonha que ele passou por um instante, aquele insulto que ele teve de Jesus, assim, homem de pouca fé. Claro, eu queria ter essa pouca fé de Pedro. Jesus diz assim, homem de pouca fé, porque tu duvidou. Então, e mesmo assim ele caminhou com pouca fé, ele caminhou. Então eu queria ter a pouca fé que ele teve. Mas ele não se sentiu, ele não ficou se culpando. Se você olhar para a vida de Pedro, irmão, foi o cara que mais cometeu erro. Foi o apóstolo, o discípulo que mais errou, o discípulo que passou vexame, passou vergonha. Imagina você estar aqui junto comigo em cima do púlpito, e de repente eu estou aqui pregando, e você chega aqui, o Silvanei está aqui,
E vinha, eu estou falando aqui, o Silvanei vinha falar alguma coisa para mim, eu digo assim, para trás de mim, Satanás. Capaz do Silvanei sair daqui e ir embora, nunca mais voltar, vai passar vergonha no meio de todo mundo. E Pedro passou isso. Pedro aguentou isso, irmão, porque Pedro foi lá, tentou corrigir Jesus, aí Jesus repreende ele no meio da multidão, e ele dali, ele dá aquela queda, dá aquele baque, mas no outro dia está de novo. Depois vai lá, aonde estava lá no dia, quando Jesus disse assim, Pedro, tu vai me negar. Quando o galo cantar, você vai me negar, hoje. Aí Pedro diz, não, de jeito nenhum, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, te conheço muito bem, eu vou morrer por você, estou disposto a ir à morte contigo. Jesus disse, não, Pedro, tu vai me negar essa noite. E ficava teimando ali, Jesus, tá bom, então você não vai me negar. Quando foi de madrugada, Jesus foi preso, o que aconteceu? Pedro negou na cara dura, irmão. Negou Jesus, disse que não conhecia. Só que o que ele fez com aquele erro? Ele voltou de volta, ele voltou para o grupo de novo, ele voltou assim, estou aqui de novo, esperou o terceiro dia Jesus ressuscitar. Irmão, não assuma a culpa, cometa erro sim, se você cometeu erro, você errou você caiu, se levanta de novo e tenta de novo, pelo amor de Deus, não volte para trás, não volte para o Egito, não volte para o mundo, fica de pé diante do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente afunda, não é por causa do vento, não é por causa da onda forte, é porque a gente muda o foco, a gente muda o nosso olhar, a gente muda a direção com nossos olhos, e a gente começa a olhar, começa a ter focos errados, e foi o que aconteceu com Pedro, não foi a onda que afundou ele, não foi a onda, foi o foco, saiu do foco. Aí eu pergunto para você, onde está teu foco? Está em Cristo? Se está em Cristo, meu irmão, vai vir a tempestade, ela vai passar. Aí o interessante, irmão, que toda a tempestade passa, porque aí quando Jesus subiu no barco, a tempestade acalmou. Então eu quero dizer para você, dessa boa notícia para você, que toda a tempestade que você está vivendo, ela vai passar, mas ela tem um prazo, ela tem um tempo, eu não sei quanto tempo é, se vai demorar, se vai não, quanto tempo vai, mas ela vai passar. Então enquanto não passar a tempestade, aprenda a permanecer na direção certa. Fecha teus olhos, eu quero orar com você, quero pedir que o Espírito Santo venha se revelar para você. Eu quero que essa palavra é mais um ensinamento, talvez não arranca aí muito glória a Deus, muito aleluia, mas é para a gente aprendermos, aprender a lidar com tempestade, porque se você já passou por algumas, se prepare porque vem outras, depois da bonança vem a tempestade, depois da tempestade vem a bonança de novo, e assim a gente vai vivendo a nossa vida, é esse desequilíbrio, essa onda que faz a gente crescer, mas não se desespere, não fica arrancando os cabelos, não fica ali murmurando, reclamando, ai pastora, a tempestade chegou e agora não sei mais, vou largar tudo. Pois é, aí a tempestade passa, tu vai lá e pega de novo, que você largou. Aguenta firme, busca essa graça, busca essa força, diga: Deus, eu sei que o Senhor está, eu estou indo na direção que o Senhor mandou, estou indo para o outro lado, o Senhor me quer lá do outro lado, o Senhor quer me ver lá naquele lado onde vai fazer milagre, porque lá no outro lado, irmão, tinha pessoas para ser curada. Se você continuar lendo ali, tu vai ver que no outro lado, quando chegaram, tinha muita gente esperando para ser curada, para ser liberta. Então você tem um destino na tua vida, Deus quer te levar num destino, Ele quer te levar num patamar, tanto financeiro quanto espiritual, em qualquer área da sua vida, Ele quer te colocar num patamar. Agora, se você vai chegar lá ou não, tudo depende do seu foco. Fale com Deus aí, comece a falar com o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me ensina a lidar com tempestade, me ensina a eu passar por tudo que tem que passar, Senhor, mas eu quero chegar ao destino que o Senhor quer que eu chegue, quero chegar do outro lado, e eu sei que tem vidas esperando lá, mas até chegar lá tem um processo, até chegar lá tem tempestades que eu vou ter que passar, e eu não vou poder pegar outro rumo, pegar outra direção, eu preciso continuar na direção que o Senhor mandou, para mim chegar do outro lado,
e curar pessoas, transformar vidas lá, Senhor. Ô Espírito Santo, vem. Se eu tivesse desistido lá atrás, muitas pessoas não teriam sido salvas, a gente não conseguia ter tirado muitas pessoas das drogas, da prostituição, de uma vida desgraçada, que Deus tem usado a vida da gente para fazer isso. Talvez se você mudar o foco, e você parar no meio da tempestade, você jogar o seu remo fora, você parar de lutar, você parar de remar, talvez lá do outro lado tem pessoas que vão morrer, só porque você parou, só porque você olhou para a tempestade, não olhou para Cristo. Foque em Cristo e foque lá do outro lado. Diga, é lá que eu quero chegar, é lá do outro lado que eu preciso estar. Aleluia. Fale com o Espírito Santo nessa noite, enquanto nós adoramos o Senhor. Eu não sei a tua história, eu não sei o que você está passando, não sei por onde, que direção você está, se você está caminhando, está indo na direção certa, ou está na direção errada. Se você está na direção certa e a tempestade continua, então seja persistente. Agora, se você está na direção errada e a tempestade continua, então é teimosia. Então para de teimar, se renda, diga a Deus, eu não quero mais isso, eu quero me render a Ti, eu quero que o Senhor assuma o controle a partir de hoje. E você vai ver que a sua vida vai dar uma guinada, irmão. 2024 está terminando, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo do Senhor fazer um viravolta na minha vida e na tua vida. Aleluia. Não saia da direção que Jesus te mandou, é do outro lado que você precisa estar. Aleluia. Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Aleluia. Fez caminho no meio do mar. O Espírito Santo é do outro lado, irmão. É do outro lado, irmã, que Jesus te quer. Com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Vem, Espírito Santo, e sopra o teu vento aqui nessa noite. Quando estiver sopra a tua presença aqui, Senhor, para trazer cura, para trazer libertação nesse lugar. Nós cremos, Deus, nós cremos num tempo, Deus, num tempo de direcionamento. Não tenha medo, irmão. Receba aí, receba a cura, receba o toque das mãos do Senhor nessa noite. E você vai entoar oh Espírito Santo, da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem, em nome de Jesus, te ajudar. Tu és aquele Senhor que acalmou essa tempestade, Senhor. Tu andaste sobre as águas. O Senhor foi encontrar aqueles homens que estavam em desespero. Tem pessoas aqui que estão em desespero, está em tempestade, está uma turbulência na sua alma, uma turbulência no seu espírito, uma turbulência na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas convicções. Ah, Deus, uma turbulência no seu casamento, uma turbulência, Pai, na sua vida financeira, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que Tu podes colocar essa pessoa na direção para chegar do outro lado e acalmar essa tempestade nessa noite. Oh meu Deus, comece a receber agora o toque das mãos do Senhor. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher agora, Espírito Santo, e arranca, Senhor, desse lugar que essa pessoa está se afogando, essa pessoa está se afundando. Levanta esta pessoa agora, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Aleluia. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas em nome de Jesus, em nome de Jesus.
faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória, do outro lado cantou. Eu queria pedir aqui, irmãos, que você desse um passinho para frente aqui, todo mundo. Venha mais para frente aqui, quem está aqui na frente, quem está lá atrás vem para essa frente. Sai do seu lugar, como se você estivesse agora andando para chegar do outro lado. Faz um ato profético aqui agora, dá um passo, dá dois. Quiser vir aqui na frente, vem, em nome de Jesus, vem mais perto aqui, pode vir mais perto aqui. Quiser apagar um pouquinho a luz lá, fica à vontade para você orar. Mas, pastor, tenho vergonha de orar, vergonha de chorar, não tem problema não. Deus quer levantar pessoas aqui, irmãos. Deus quer colocar pessoas na rota certa. Ele te mandou chegar do outro lado. Não foi para você ir para outro destino. Ele te mandou para você chegar no outro lado. E você está pegando a direção errada. Para de olhar para o outro lado. Olhe para o lado que Jesus te direcionou para você ir. Toda vez que uma em nome de Jesus, que venha agora a presença do Santo, que venha a presença dele aqui nesse lugar, e toma-te pela tua mão, e te levanta, e te posiciona, e te direciona, em o nome de Jesus de Nazaré. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Aleluia. Faça como Israel. Vem Espírito Santo. E no nome do Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Do outro lado, assim como tu levantaste Pedro e colocaste de pé de novo. E não puder atravessar. Pega esse homem, pega essa mulher pela mão. Coloca de pé de novo, coloca de pé de novo. Coloca de pé de novo, coloca de pé de novo esta pessoa. Em nome de Jesus, levanta de novo. Não deixa afundar. Levanta de novo, levanta de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai para a direção certa do outro lado, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Aleluia. Do canto. Em o nome de Jesus. Abre teu coração e diga: Deus, eu me rendo. Eu paro de lutar com as minhas forças. Eu paro de lutar com as minhas habilidades. Eu paro de lutar com a minha sabedoria humana. E eu me rendo agora. Eu entrego o controle nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me leve ao destino, me leve ao lugar que eu preciso estar. Ah, meu Deus, vem Espírito Santo e toma esta pessoa pela sua mão direita agora. Toma esse homem, toma essa mulher, toma esse jovem, toma essa pessoa agora, Senhor, e que ela possa ter o destino certo. E que essa pessoa possa ver aquilo que não aconteceu, Deus, em anos atrás. Pode acontecer ainda em meses que tenha para vir para terminar esse ano. Pode acontecer em dias que tem para terminar esse ano. Aquilo que não aconteceu em 10 anos, em 15 anos, eu sei que Jesus pode fazer na minha vida e na tua vida, ainda esses dias que faltam para terminar esse ano de 2024. Eu profetizo isso na sua vida. Se você crê, levante as mãos e tome posse desta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sinto uma presença sobrenatural de Deus aqui. Ele está vindo sobre as águas, Ele está vindo sobre as tempestades, Ele está vindo sobre as ondas e dizendo: filho meu, filha minha, eu não desisti de você, eu não terminei com você ainda. Eu não terminei com você ainda. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Não vai te queimar. Se nas horas tu passares, chama por esse nome. Faça como Israel que o mar atravessou. Aleluia. E no nome do Senhor, em nome de Jesus, que venha, Senhor.
do Venha o teu outro vento lado veemente e do impetuoso campo. e enche esse lugar da tua presença. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Do outro lado cantou. Aleluia. Foi Ele que disse para você, meu irmão, minha irmã, chega do outro lado. O teu destino não é ficar no meio do mar andando em círculo. O teu destino é chegar do outro lado. Pode voltar ao seu lugar. Em nome de Jesus. Teu destino é chegar do outro lado. Eu não sei o que significa esse outro lado para você. Eu sei para mim o que significa chegar do outro lado. É cumprir a minha missão. Amém? Aleluia. Que o Espírito Santo ele continue falando ao meu coração e ao seu coração nesta noite sobre esta palavra.